Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre Era Vargas, falar sobre o presidente Vargas, Getúlio Vargas, que foi uma figura tão importante, é uma figura importante na história do nosso país, um presidente, um dos mais conhecidos, mais marcantes que a história do Brasil já teve, que o Brasil já teve. Mas assim, como é um período extenso, um período grande, então eu vou dividir esse assunto em dois vídeos. Vamos tratar uma parte hoje e a outra parte no próximo vídeo, ok? Então vamos começar. Bom, como é que Vargas vai chegar então ao poder? Através de um golpe, que a gente chama de golpe de 30, golpe de 1930. Bom, através desse golpe, então, Getúlio Vargas ele vai organizar um governo provisório, onde ele vai pôr fim à chamada República Velha, aquela república lá que a gente viu, do café com leite, né? Porque, na verdade, a República do Café com Leite, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 29, tudo isso acarretou para que isso chegasse ao fim no Brasil, certo? Bom, os governos republicanos eles tiveram sérios problemas financeiros, foram se agravando com o passar do tempo. Isso acabou contribuindo decisivamente para poder, digamos assim, agravar a insatisfação, aumentar a insatisfação da população com os militares, né, desde que então entraram no poder. E aí a gente vai ter também outros motivos que vão marcar esse período da República Velha. A gente destaca então aqui, né, eu destaco aqui para vocês esses períodos, então, esses pontos, então. A gente vai ter a agroexportação de apenas um produto que era o café. Só tinha o café como produto que era produzido, enfim, que era a base da economia brasileira. Então, o risco de se produzir apenas um bem de consumo estava justamente na questão da superprodução, o que poderia levar à diminuição do consumo e, portanto, a uma crise financeira. Porque com o passar do tempo, só aquilo, só aquilo, só aquilo, você acaba, né, dependendo do que for, você, poxa, ai, não aguento mais isso. Então você para de produzir, para de comprar principalmente, que vai acarretar na superprodução e na crise econômica. A questão de urbanização, de modernização de várias capitais brasileiras, como o próprio Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, que, né, as principais, na verdade, né, eu falei muito, desculpa, as principais, na verdade, que, ainda mais essas três, que tinham toda uma questão voltada para a produção do café. A consolidação das indústrias, da mão de obra estrangeira para trabalhar nessas indústrias, nos campos de café, nos cafezais. Muitos imigrantes vieram para cá, da Itália, do Japão, da Alemanha. Vários conflitos que a gente já viu, Canudos, Chibata, Contestado, Revolta da Vacina, né? Isso tudo que vai acarretar. Então, esses problemas centrais desgastaram a República Velha, né? E tudo isso tem a ver com as situações econômicas do Brasil. Então, a economia do Brasil acabou influenciando muito isso aí. Que isso tudo vai levar à crise do café, tá? Então, com o fim do segundo reinado, a gente vai ter a consolidação da República. E essas características econômicas não se alteraram. O Brasil continuou sendo agroexportador apenas do café, né, de um produto, e essa produção ficou nas mãos da oligarquia. Só deles, os coronéis, lembra os coronéis? Né, os donos das grandes fazendas de café, aquela coisa toda. E essa oligarquia, ela defendia o império, porque o império, né, assim, dava a eles regalias que a república não lhes dava. Então eles eram completamente contra a república. E também, no período da Primeira Guerra Mundial, né, de 14 a 18, a crise vai aumentar. A produção do café continua forte, continua firme, mas o consumo vai diminuir, justamente porque os principais compradores, que eram a França e a Inglaterra, estavam envolvidos no conflito. Ué, vocês acham que eles iam perder tempo, gastar dinheiro comprando café? Eles tinham que investir, né, no foco deles, que naquele momento era os confrontos da guerra. Depois eles vão ter a quebra na Bolsa de Valores, né, de 29, que vai também dar uma travada legal na produção de café do Brasil. E aí cada país, então, em crise, foi buscando proteger a sua economia e exportando menos, justamente o que vai afetar os cafeicultores brasileiros, que eles vão ficar com seus armazéns cheios de café, crise de superprodução, e aí inflação, desemprego, pobreza na sociedade brasileira, infelizmente. Bom, isso tudo também a gente vai ter divergências políticas por conta dessa crise do café.
Começa lá com a questão da República do Café com Leite, né? Ora paulistas, ora mineiros no poder. Isso daí vai ser uma questão assim que a população, os políticos, enfim, eles vão criticar muito. Porque, ainda mais os políticos, né, de outras regiões, né, que não fossem nem São Paulo nem Minas, eles se sentiam excluídos desse processo político, né, dessa participação política. Então, o auge disso tudo vai ser quando o, o processo eleitoral que ia escolher o substituto do Washington Luiz, que era de São Paulo, e aí a Aliança Paulista, então, entre paulistas e mineiros, na verdade, ela vai sofrer um duro golpe, porque o Washington Luiz resolveu apoiar o candidato Júlio Prestes. Só que esse Júlio Prestes, ele pertence ao Partido Republicano Paulista, e o próximo na sucessão seria o mineiro. Então, começou aquela confusão toda. Nessa coisa toda, lá no Rio Grande do Sul, estava se candidatando, né, começando a surgir aí nessa coisa toda, o Getúlio Vargas, que eu particularmente chamo de Titio Vargas, né, para os íntimos. Bom, você tinha o Getúlio Vargas como candidato à presidência e o vice dele, João Pessoa, tá? João Pessoa representava o estado da Paraíba. Bom, então esses candidatos populares, digamos assim, eles enfrentariam o Júlio Prestes, que seria então o próximo aí da vez. Esse processo eleitoral então vai acabar dando vitória ao Júlio Prestes, só que vai ser contestado. Essa vitória dele vai ser contestada pela Aliança Liberal. A Aliança Liberal ela era formada pelo Vargas, liderada pelo Vargas e pelo João Pessoa. E aí eles vão acusar de fraude eleitoral. Não, uma coisa aconteceu de errado aí. Isso vai gerar uma tensão assim, política muito grande no Brasil nessa época. A Aliança Liberal, então, ela começou a divulgar a ideia de que teria que ter um golpe de Estado, tá? Para derrubar esse regime, porque ele era considerado um regime corrupto. Então, os brasileiros vão participar desse golpe, que vai ter apoio do movimento tenentista, principalmente lá do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas, Paraíba e Pernambuco. E aí, o estopim dessa coisa toda vai ser o seguinte: o João Pessoa, né, o vice-presidente, né, o candidato à vice-presidência, melhor dizendo, ele foi assassinado por um rival político, que era o João Dantas. Então, esse fato vai ser utilizado pela Aliança Liberal, né, encabeçada pelo Getúlio Vargas, dizendo então que isso foi uma coisa planejada pelo Washington Luiz, enfim. Então, esse conflito, essa coisa toda, Vargas então consegue ser empossado como presidente do Brasil. Então, na verdade, seria um governo provisório, tá? Mas ele começa então o seu governo e decreta o fim de uma vez por todas essa política do café com leite. Ora era mineiro, ora era paulista no poder, não tem mais essa não. Então, é um período de transição, né? Então, esse primeiro período aí de Vargas vai de 30 até 34, tá? Então, com o Vargas chegando ao poder, foi através, né, do fruto, da força dessa aliança liberal e de outros setores da sociedade que vão apoiá-lo. E essa galera pensava em políticas e economias que fossem diferentes para o Brasil, né, que ajudassem o Brasil. E isso aí foi a maior dificuldade que o Vargas encontrou nessa época, tá? Porque ele tinha que tentar manter o equilíbrio a todo custo para poder governar. Então, você tinha um Brasil aí que tinha uma classe média e burguesa de um lado, formada por fazendeiros principalmente, tá? Que queriam, né, um país democrático, uma constituição avançada, aquela coisa toda. Defendiam também o voto censitário, eleições diretas. Na verdade, eles queriam privilégios para eles, tá? Privilégios para eles. E do outro lado você tinha então os militares que foram responsáveis por esse golpe de 30, que queriam um governo centralizado, sem participação popular, além de uma forte intervenção do Estado na economia, tá? Então o Vargas, o que ele vai fazer? Ele vai gostar dessa ideia de ser um presidente absoluto e sem ser contestado. Com o apoio dos militares, então, vai acabar a Constituição de 1891. Ele vai criar uma nova Constituição em 30, tá? Em que o poder executivo e legislativo era dele. Então ele vai atribuir esses dois poderes para ele. Devido então a um acordo estabelecido com o movimento tenentista,
durante esse golpe aí de Estado, ele teria também que nomear alguns militares, principalmente tenentes, como governadores e prefeitos. Aquela troca, né? Uma troca de favores, digamos assim. Essas medidas foram muito criticadas, tá, pela população e pelos setores médios da sociedade brasileira, principalmente a oligarquia rural, né, aqueles fazendeiros que perderam completamente o seu poder, as regalias que eles tinham. Essas pressões vão aumentar bastante em cima de Vargas e ele vai criar, então, em 32, 2 anos depois, uma nova Constituição. Na verdade, em 30 é um decreto de lei, tá? Eu falei, perdão, mas é um decreto de lei. Em 32 vem uma nova Constituição. Então, ele vai anunciar a eleição para uma Assembleia Constituinte. Essa Assembleia Constituinte, então, ela vai acabar levando a outra Constituição de 34, tá? Mas vamos falar então do movimento constitucionalista de 32. Esse movimento, ele vai surgir porque você vai ter uma grande crise que estava, né, acontecendo no Brasil nesse governo provisório do Vargas. Então você tinha pessoas que queriam eleições democráticas, liberdade, proteção à propriedade privada. Então você vai ter fazendeiros industriais de um lado, militares do outro, enfim. Então Vargas ele vai criar esse movimento para que ele possa, digamos assim, ter o controle da situação. E aí, as medidas, né, que ele vai tomar, enfim, os principais pontos, né, motivos, melhor dizendo, que vão levar a esse movimento vão ser os seguintes. A crise que vai acontecer por conta da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que vai desequilibrar nossa economia. É o Partido Democrático Paulista, o PDP, que concordou com Vargas que para apoiá-lo teria que receber em troca o governo do estado de São Paulo. Só que essa promessa não foi cumprida. E aí os democratas então se aliaram ao Partido Republicano Paulista, o PRP, fortalecendo esse movimento de uma nova Constituição, um movimento constitucionalista, para tirar Vargas do poder. Então ele vai convocar novas eleições para essa Assembleia, só que os seus opositores, eles vão então passar a acusá-lo de fraude. Minha gente, na hora do poder tudo vale, né? Tudo vale, o pessoal cai em cima, o que tiver que falar, o que tiver que contestar. Então os opositores eles vão aproveitar para, né, para se vingarem, digamos assim, do Vargas. Bom, isso está em 32, né? Só que assim, mesmo sendo vitorioso desse conflito constitucionalista, né, que o Vargas vai conseguir ganhar, aquela coisa toda, então ele vai manter a sua decisão de convocar novas eleições para essa Assembleia. E aí, elas vão ser realizadas em 33, mas a Constituição vai ser criada, né, no caso até 34. E para que isso acontecesse de uma forma assim, muito clara, o Vargas, então, ele vai atender às reivindicações dos democratas e vai criar, então, um código eleitoral democrático e também participativo. E também que eu vou destacar para vocês aqui alguns pontos. O voto secreto, o voto direto, com participação da maior parte da população. Então, qualquer brasileiro maior de 21 anos, homem, mulher, ou mulher, perdão, poderia votar. Quem é que estava excluído dessas eleições do direito ao voto? Analfabetos, mendigos, padres e soldados, tá? Essa situação, então, ela vai acabar resultando num grande avanço, principalmente para as mulheres, né? Que até então não tinham direito a votar, não tinham direito a escolher absolutamente nada, tá? Mas ainda não chegava a ser o voto universal, porque você vai ter esses grupinhos que eu falei para vocês que não tinham direito ao voto. Ele vai também criar a justiça eleitoral, tá? Para poder conduzir e fiscalizar todo o processo de eleição. E ele vai dar aos juízes eleitorais a organização das eleições, enfim, tá? Essa justiça eleitoral que nós temos até hoje, né? Bom, e mesmo então com essas ideias de democracia na Constituição, os deputados acabaram sendo eleitos de duas formas diferentes. A primeira por meio do voto. Desculpa, por meio do voto. A outra, então, foi já uma eleição assim, entre os sindicatos, que você tinha lá representantes, deputados representantes, por exemplo. Em 34, então, essa Constituição chega ao fim e a Constituição do Brasil, então, vai ser elaborada, tá? E aí, essa Constituição vai ter questões, né, pontos
focando na política, na economia, na educação, direitos dos trabalhadores, judiciário, sistema judiciário, saúde, enfim, tá? E aí quais são os pontos também que eu destaco para vocês nessa Constituição? O Brasil continuava a ser federalista e presidencialista, mas com a divisão dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário, tá? Vai manter a autonomia dos estados brasileiros sem que eles, né, eles não poderiam ferir a Constituição brasileira, tá? E vai determinar a primeira eleição por meio do próprio Congresso. Entretanto, no final do mandato dele, seriam realizadas novas eleições com voto direto. Ele também vai mudar várias questões nas relações de trabalho, tá? Que vai favorecer muito a população e que favorece até hoje, como por exemplo, a redução da jornada de trabalho de 12 horas para 8 horas, não podendo passar de 44 horas semanais, a criação do salário mínimo, o descanso remunerado, carteira de trabalho, férias remuneradas, o FGTS, enfim. Multa rescisória se o trabalhador fosse demitido sem justa causa. Ele também vai possibilitar mais liberdade para que os sindicatos, as associações de trabalhadores pudessem, então, né, se acontecer, digamos assim. Então, isso tudo foi dentro do governo Vargas. Então, esses benefícios aí que nós temos como trabalhadores, como vieram com ele, tá? A indústria, então, ela também, né, dentro desses pontos aí, ela passa a ser a atividade econômica mais importante do Brasil nessa época, porque ele vai buscar estabelecer condições financeiras e estruturais para que mais fábricas pudessem ser criadas no Brasil. Ele queria, de fato, libertar o Brasil dessa questão da exportação do café, só café, 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 café. E ele entendia que, assim, que o Brasil estava ficando refém dessa única forma, né, dessa única atividade econômica. E caso acontecesse uma outra crise, como é que a situação ia ficar? E ele também vai investir bastante na educação básica, tá? E no ensino superior. Ele vai buscar gerar vagas universitárias que tivessem relação direta com a indústria e com a construção civil. E daí você vai ter, né, o surgimento de várias vagas na engenharia. E ele também vai estimular que médicos, advogados também se formassem, a preparação para mulheres e homens nas escolas. Então você tinha aquelas escolas para meninos e meninas, tá? E era obrigatório a frequência escolar, tá, minha gente? Tanto que, se ele descobrisse que tinha alguma criança que não estava indo para a escola, ele punia os pais, punia a família, tá? Então ele tornou obrigatório que todas as crianças fossem para as escolas de ensino primário, coisa que até então você não tinha, tá? Bom, minha gente, eu vou parar por aqui, tá? E no próximo vídeo, na semana que vem, eu trago para vocês, então, a outra parte, né? A segunda e terceira parte aí do governo Vargas, beleza? Beijo, comente aí se você gostou, se você não gostou, ok? Sugestões, reclamações serão muito bem-vindas. Beijo, se cuidem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.